Bora lá começar, Mari? A Mari, antes de apresentar, já estou ganhando já recadinhos do coração no chat para a Mari. Ah, Bruna. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Sim. Então eu posso me apresentar? Acho que o Juan falou. Pessoal, boa noite. Boa noite, né? Meu nome é Mariana Carvalho. Carol, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Vocês não têm ideia. Eu participei do TDC no ano passado, falando sobre mais a minha área do que eu faço no trabalho hoje. Enfim, eu fiz transição de carreira, sou formada em marketing pela SPM, vim para os Estados Unidos em 2016 para fazer um mestrado em ciência da computação, então eu mudei totalmente a minha área de atuação, vai fazer 5 anos já. Então, tá, assim, foi uma mudança bem grande, mas hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, estou em Boston, Massachusetts, para quem já veio aqui, tá bem calor essa semana, eu estou aqui dentro do ar-condicionado. Sou engenheira de soluções dentro da Dell e é um prazer estar aqui com vocês, quero muito ouvir de todo mundo. Obrigada. Show de bola, mano. Tá vendo, Carol? Só você que tá com frio aí, ó. Nem a Mariana, eu tenho muito frio. Nem a Mariana que tá em Boston tá com frio. É só você em São Paulo aí, tá vendo? É isso que eu tenho pra dizer. O Juan que tá lá no Canadá não tá com frio, a Mariana que tá em Boston não tá com frio, você que tá em São Paulo tá com frio. É isso que eu tenho pra te dizer. Acontece, tá? Acontece. Flávio, a gente pediu o Daniel aqui, ele tá com um probleminha na conexão dele, mas ele já vai voltar para ver se consegue ajudar aí na questão do seu vídeo, tá bom? E quando eu entrei aqui no meu, apareceu lá em cima habilitar os dois. Então, talvez, Flávio, se você tentar clicar do lado da estrelinha que tem bem na URL, ver se tem alguma informação, se você passar o mouse ali. Talvez. A minha voltou. E aí, galera? Ó, do Luan deu certo, tá vendo? Que bom. Juan, você quer se apresentar enquanto a gente vê a questão da Flávia aqui? Pode ser. Bom, eu estou no Canadá há 1 ano e meio, vim para cá no começo de 2020, tá? Com trabalho, já vim trabalhando, né? Eu passei um tempo estudando francês, porque aqui eu moro na parte onde no Canadá se fala francês, né? Apesar de ter também muitos trabalhos em inglês, acabei caindo numa consultoria, onde eu presto serviço para um banco, tá? Em primeira mão, em julho, ninguém sabe disso, eu estou mudando de trabalho, agora eu vou começar a trabalhar em inglês, estou indo para uma outra empresa, que eu não vou falar o nome ainda, de jogos, de videogame. E é isso. Só estou esperando meu visto sair na questão para mudar de emprego, mas é isso. Eu estou hoje trabalhando num banco aqui, eu sou tech lead alocado num banco do squad aqui, da parte back-end, né, de Java. Maravilha, Juan. Luan, você quer fazer algum comentário? Aproveitando que você conseguiu resolver seu vídeo aí. Não, na verdade, só dar um oi, né? Tô entrando agora no final do dia, né? Oi, galera, sejam bem-vindos aí à trilha. Muito bom estar com vocês aí em mais uma edição do TDC. Eu sou o Luan, trabalho com qualidade de software. Se tiver alguém aí com deficiência visual, baixa visão, sou um homem trans, gordinho, tenho cabelo preto, uso óculos, aqui tô com uma camiseta cinza e aqui no fundo tem um sofá tinham 2 cachorros folgados dormindo aqui, mas já saíram, e uma parede ao fundo. Sou muito grato por estar nessa trilha aí com vocês. Espero que esses 3 dias aí sejam cheios de coisas boas, que vocês possam levar muitas coisas legais aí para a empresa, para a vida e para a carreira de vocês. Maravilha, Luan. Tá tendo uma guerra tá tendo uma briga de fã-clubes aqui, do Juan e da Mariana. Aê, Flávia! Aí, ó. Show de bola. Deu certo, gente. Maravilha, Flávia. Então, agora que a gente tá te vendo, fique à vontade para se apresentar, inclusive. Foi a dica que eu dei para ela de jogar o notebook na parede e pegar a conversação. Funcionou. Oi, pessoal, meu nome é Flávia, eu tenho 7 anos aí na área de qualidade, fui convidada pelo Luan também para participar aqui com vocês e tenho o prazer de trabalhar com ele, então a gente trabalha junto e a minha expectativa é de papo de hoje. Show de bola. A gente, ao longo do dia, e na verdade, normalmente todo TDC rola esse tipo de pergunta, né? Como é que eu faço para trabalhar fora? O que eu preciso fazer para conseguir alguma coisa, experiência internacional? Então,
nas mentorias, isso é bastante comum, e hoje não foi diferente, né? Apesar do foco do Bruno na hora do almoço ter sido outro, vieram as perguntas, né? E quando a gente estava discutindo o contexto que a gente ia trazer para o painel, uma das ideias foi exatamente essa, né? Como que a gente faz esse link aí de pessoas trabalhando geograficamente distribuídas, com esse link com o tema do Connections, que é o tema do TDC nosso. E aí acho que seria legal a gente começar esse bate-papo nosso, quem sabe vocês compartilhando um pouquinho desse início de trajetória de vocês. Só faltou o Dani se apresentar. Perdão, eu não vi o Daniel entrando, não me perdoe, Daniel. Imagina, não tem problema. Estou atrasado porque eu estou coordenando a DevTest, e aí eu tive que parar para jantar também, aqui é 10h15 da noite, eu estou desde o meio-dia direto. Bom, beleza, cheguei atrasado, fico por último. Então, por favor, Daniel, já aproveita o embalo e termine a apresentação aí. Então, meu nome é Daniel Castro, trabalho aí com TI há mais de, eu trabalho com TI há mais de 30 anos, mas eu sou remunerado por isso há um pouco mais de 20 anos. Antes eu trabalhava só por diversão, né? Então, eu trabalho predominantemente com QA na minha carreira aí, tive duas migrações de carreira. A primeira foi da área de infra, eu administrava servidores em data center, e trabalhando para suprir demandas de times de desenvolvimento de R&D na Hewlett-Packard, em Porto Alegre, eu migrei de área para QA. Agora, mais recentemente, me tornei software engineer, mas ainda trabalhando com foco em QA, né? Então, eu saí do Brasil... Bom, primeiro, eu sou gaúcho, sou lá de Porto Alegre, mudei para São Paulo em 2019, passei um ano em São Paulo, aproximadamente, e saí do Brasil em 2019, fui para a República Tcheca, fiquei quase 2 anos lá, e agora faz 1 mês e meio que eu estou aqui em Amsterdã, na Holanda. Isso é um pouco da minha carreira aí, trajetória profissional, né? Do lado de questões pessoais, assim, tenho uma namorada, tenho 2 filhos que moram no Brasil, meus 2 filhos, minha namorada, o visto dela foi aprovado semana passada, ela está vindo para cá nos próximos dias. Tenho uma cadela e 2 gatos que viajam comigo aí desde São Paulo, né? Desde Porto Alegre, na verdade. Então, é isso aí, vida de... carreira no exterior não é carreira no exterior, eu costumo dizer que é vida no exterior, é uma decisão de vida, que também envolve carreira, né, para suprir a nossa decisão de vida. Mas é uma decisão de vida, de estilo de vida, e a carreira vai junto, né, com a gente. Show de bola. Já vou só terminar aqui, acho que a gente já pode, se a Carol e o Luan deixarem, né, e saber aí como que foi essa primeira oportunidade, esse primeiro passo que vocês deram aí para sair do país, ou pegando esse viés do Daniel, né, para viver no exterior. É bem legal essa abordagem, para viver no exterior e, por acaso, seguir com a carreira fora, né? Como que foi surgir essa oportunidade, ou o que vocês tiveram que fazer para conseguir viabilizar ou aproveitar essa oportunidade, né? Fica à vontade, tá, gente? Quem quiser falar é isso mesmo, que não tem muita ordem. A Flávia tem uma experiência muito bacana para compartilhar, porque ela não precisou sair do país para atuar internacionalmente. Então, ela viveu todos os desafios continuando no Brasil. Flávia, se quiser começar aí. Boa, vou começar. Primeiro que eu não estava nem procurando emprego, eu estava bem tranquila, assim, né? O mercado estava aquecido, mas eu estava tranquila onde eu estava. E, coincidentemente, um colega da faculdade, que eu me formei em 2015, começo de 2015, me abordou, e aí a gente começou a conversar, porque fazia muitos anos que depois que a gente se formou, que a gente não se falava, e coincidentemente ele estava trabalhando numa multinacional da Suíça, e eles estavam com a intenção de montar times aqui no Brasil, né, e aí a gente retomou o contato, tal, ele é dev, e aí ele perguntou se eu tinha interesse de fazer o processo. Na hora, veio aquela síndrome do impostor, de várias maneiras, assim, pelo inglês, até pela parte técnica, né, porque eu nunca tinha participado de um processo seletivo de multinacional, não sabia muito bem como era o mercado na Europa, como eram os processos seletivos, e aí pensei, bom,
o meu mantra, né, minha frase é coragem é ir com medo. Então, tá com medo, mas vai mesmo assim. Então, eu falei, o que eu tenho a perder? O máximo que vai acontecer é eu ser reprovado no processo. E se eles me derem algum feedback, eu ainda vou sair com um insight do que eu preciso trabalhar. E aí eu arrisquei. Confesso que o processo foi meio inédito, assim, para mim, porque eu fiquei esperando coisas bem parecidas com os processos brasileiros. Então, primeiro que da parte pessoal não houve nenhuma pergunta, então isso já me deixou bem confortável, assim. Teve zero pergunta pessoal. Eu acho que algumas empresas do Brasil estão até mudando isso, mas foi bem bacana essa experiência com eles. E a parte técnica também. Eu fiquei esperando eles me darem um site para automatizar, uma API para automatizar, ou não sei, contar algum case. E eles pediram para eu escrever cenários de testes não funcionais que eu faria com o lápis. Então, e foi assim, na hora, né? Online, ali, ao vivo, e a cores. E aí, o nervosismo me pegou muito, eu respondi e fiquei aguardando, acho, umas 2 semanas a resposta. Quando me disseram que que eu tinha sido aprovada e que eles tinham gostado muito de mim, fiquei muito surpresa, porque realmente eu estava com aquele sentimento daquela síndrome do impostor, meu Deus, não vou passar, fiquei muito nervosa no inglês, e outra coisa também que eu reparei é que o inglês estava sendo um problema para mim, mas não estava sendo um problema para eles, porque eles estavam conseguindo me entender, e quando eu não entendia eles, eu falava, desculpa, não entendi essa pergunta. Eles reformulavam de outra maneira, eles fizeram o máximo para me deixar muito confortável. Então, isso também foi uma coisa que já aqueceu meu coraçãozinho ali na hora. Falar, pô, legal, se eu passar, então, já sei que eu vou ter um apoio ali, né? Vou ser cobrada, óbvio, vou ter que estudar mais, porque eu sempre estudei o inglês, eu sempre gostei da língua, mas foi bem confortável. E aí, eu também fiz um processo de coaching para me ajudar nessa transição, porque seria uma experiência inédita para mim, na questão do idioma, na questão principalmente cultural. O meu amigo desenvolvedor era todo da história, Armênia, Suíça, então não tinha mais ninguém brasileiro. Então a questão cultural eu achei que ia pegar um pouco. Eu fiz um processo de coaching para me autoconhecer um pouco mais em alguns aspectos. E aí foi muito bacana, eu fui muito bem recebida lá. A questão do inglês, realmente, eu tive que correr um pouco mais atrás, me dedicar um pouco mais do que eu estava estudando, mas eles gostavam muito dos meus conhecimentos, então eles compravam as minhas ideias, os meus cases, as minhas experiências anteriores. No começo eu tive um pouco de dificuldade de entender, assim, até o meu colega desenvolvedor falou, a cultura aqui é um pouquinho diferente, então eles são bem diretos, não são grosseiros nem nada, mas eles são bem diretos, o que tiver de falar, eles vão falar, que se tiver que te elogiar, eles vão te elogiar, se tiver que falar que você tá errando ali, eles vão falar, não leve pro pessoal, porque muitas pessoas às vezes não sabem lidar com isso, receber esse feedback assim, mais direto, eles vão falar o que tem que falar diretamente, mas depois vai estar rindo numa outra reunião, então isso, não leve pro pessoal. E aí eu fui pegando o jeito, a gente até brincava em algumas reuniões, eles me ensinaram algumas palavras em armênio, então a galera da Armênia me ensinava bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu percebi que você também se dispor a entender um pouquinho mais a cultura deles, além daquele ambiente de trabalho, facilita. Eles ficam felizes de ver o seu interesse pela cultura deles. Então, eles falavam sempre, Flávia Jan. E uma vez eu perguntei, mas por que vocês falam Jan na frente, né? Carol Jan, Luan Jan. Eles, é uma forma carinhosa. Eles usam esse Jan na frente. Então, sempre que eu me referia a eles, eu falava, né, Arpine Jan. Então, eu percebi que eles ficavam felizes a participar um pouco mais da cultura deles. Então, foi muito bacana essa experiência. Meu chefe até falou, se não fosse o contexto de pandemia, porque eu entrei na empresa na pandemia, se não fosse a pandemia, a gente traria você para passar um tempo aqui, conhecer o escritório, passar pelos nossos escritórios na Armênia, aqui na Suíça, conhecer talvez a Estônia, mas a pandemia não permitiu, né? Mas foi uma experiência, assim, muito boa para mim, porque
sempre pensei em tentar uma vaga fora, né? O Daniel acho que falou numa outra palestra lá sobre o Elias, tá? Eu sigo muito o Elias, já vi live dele sobre as empresas que ele passou e experiências, e sempre isso ficava na minha cabeça. Então, ter essa experiência sem sair do Brasil me ajudou um pouco a abrir um pouco a mente na questão do idioma, como que seria, na questão cultural, como que é um pouco, porque eu trabalhei com pessoas de países diversos, né? Então, foi uma experiência muito bacana, assim. Alguém perguntou ali, perguntaram por que você quer mudar de país. Não, na verdade, a intenção era eu ficar aqui no Brasil mesmo e, eventualmente, ir até os escritórios deles, mas em nenhum momento foi perguntado nada sobre o país em si, sobre o Brasil, ou, por que você quer trabalhar com a gente? Não foi perguntado isso, só foi me perguntado, você tem interesse em conhecer os nossos escritórios, né? Como que seria se a gente amanhã te convidar para passar um tempo aqui? Você aceita? Você tem essa liberdade? Eu falei que sim, que eu tinha esse interesse. Então, foi mais nesse sentido mesmo. Show de bola, Flávia. Maravilha. Obrigado por partilhar. Quem quer ser o próximo, gente? Então, Mari, já que ela tá ali quietinha, os meninos tímida, eu vou começar a chamar as pessoas. Mas você que você não é nada tímida. Eu posso falar, então. Eu adorei as coisas que a Flávia falou, principalmente isso quando você constrói esse nível pessoal com a empresa, e eu trabalho na área de vendas dentro da Dell, e sempre que eu trago um pouco do meu background, sempre que eu trago um pouco sobre a minha cultura do Brasil, eu tô sempre falando em inglês, então eu tenho um sotaque. Você realmente cria esses relacionamentos mais fortes quando você consegue entrar um pouco mais no nível pessoal. Eu adoro, acho que é super importante, muito legal ela trazer esse exemplo de como você chama, né? Porque para quem já leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um dos capítulos ele fala sobre isso, que a palavra que nós, seres humanos, mais gostamos de ouvir são os nossos nomes. E você fazer essa associação pessoal é super importante. Mas, enfim, voltando para a pergunta, qual que era a pergunta? Era sobre, porque ela contou a história dela, mas eu Vai não lá, Carol. Quer falar, fica à vontade. Não, como foi para você a caminhada, né? Como é para vocês a caminhada de que vocês olharam, como foi as entrevistas? Tá, legal. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim para fazer o mestrado. Então, eu vim para cá passear, e aí acabei visitando a faculdade, conheci o chair do departamento de ciência da computação, e ele me ofereceu uma bolsa de estudos para vir estudar no Mississippi. Então, para quem conhece os Estados Unidos, o Mississippi é assim, é um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, é o IDH, digamos assim, do país mais baixo de todos, não é um país bem pobre mesmo. E eu fui estudar numa HBCU. Para quem também não conhece, HBCU significa Historically Black and College Universities. São as universidades que foram criadas nos anos 60 para acomodar African Americans que não conseguiam vagas nas universidades normais, assim. Então, a faculdade que eu atendi era uma faculdade muito diversa e muito aberta, apesar do Estado ser muito preconceituoso e muito racista. Então, foi uma experiência bem diferente para mim. Como eu fiz transição de carreira, imagina, eu não sabia nada de computação, eu não fiz muitas aulas para poder fazer nivelamento. O meu primeiro estágio, eu fiz... Mari, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você fez transição, mas qual era a sua carreira antes? Era marketing, eu trabalhei na Editora Abril. Show de bola. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Várias pessoas hoje também estavam falando de transição. Eu imagino. Medo de entrar na área e preocupado com a idade. Então, acho que é legal. Então, você veio da área que não tinha nada a ver com TI mesmo. Não, mas eu sempre quis aprender mais. E uma das coisas que eu falo também muitas vezes você acha que você tem que fazer um mestrado, ou um doutorado, ou um curso formal para entrar na área de tecnologia. Eu queria muito desmistificar isso. Eu acho que muitas pessoas falam sobre isso também. Eu precisei vir para os Estados Unidos, fazer um mestrado para poder entender que eu poderia ter entrado na tecnologia de diversas outras formas. Mas tudo bem. E fazendo essa transição, eu entendi que você não precisa ser somente programador para trabalhar na área de tecnologia. Acho que o Daniel estava falando sobre trabalhar na área de infraestrutura. Eu estou na área de infraestrutura hoje. O meu primeiro estágio, tanto que isso é uma coisa legal para comentar. Quando eu fiz as entrevistas para a FedEx, pessoal, eu apliquei para, 50 vagas
dentro da FedEx, todas na área de TI, porque a FedEx tem os maiores data centers do mundo. A gente foi visitar, inclusive. Então, quando você pensa numa empresa grande, tem muita vaga dentro da FedEx. Eu fiz muitas entrevistas. E assim, uma coisa que eu também falo muito, os nãos, a gente vai receber muitos nãos. Você só precisa de um sim para iniciar a sua carreira na área de tecnologia ou em qualquer área que você esteja buscando. E você só precisa desse sim. E muitas vezes a gente fala, poxa, não passei naquela vaga. Tá, mas continua tentando. E uma das coisas que o meu chefe, depois que me contratou na FedEx, me falou foi, Mari, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi, sim, você está fazendo um mestrado agora, porque é o mestrado daqui que me possibilitava legalmente, com visto de estudante, poder trabalhar na FedEx, mas também por eu ter feito o MBA no Brasil, por eu ter uma área, um background de marketing e business do Brasil. Então, uma das coisas que eu também recomendo se você está fazendo transição, se você está procurando uma vaga fora, uma coisa que eles apreciam muito é você conseguir contar a sua história de uma maneira que você consiga tie all the points, né? Então, você consiga juntar todos os pedacinhos da sua história, explicando o porquê você fez a transição de carreira, o porquê você está buscando uma vaga fora, independente, como a Flávia comentou, se você está no Brasil ou se você está querendo se relocar para fora do país. Se você conseguir contar a sua história de uma maneira que mostre que você é um profissional diferenciado, gente, não tem segredo. Continuem aplicando que uma hora a oportunidade vai aparecer. Eu acho que isso é super importante falar, de construa a sua história. Saiba por que você gostaria de trabalhar com aquela tecnologia específica, com aquela linguagem de programação, com aquele framework, com tudo que tem de possibilidades dentro da área de computação e tecnologia. Porque isso realmente vai fazer você ser um profissional diferenciado. Independente se você for homem, independente se você for mulher, independente se você for latino, se você for uma pessoa negra, independente disso, você vai conseguir montar. E aí, obviamente, eu sou minoria aqui nos Estados Unidos, eu sei que temos minorias no Brasil também. Então, coloque tudo isso dentro da sua história. E aí, esse foi a minha experiência dentro do estágio, quando eu comecei a procurar as vagas aqui. E aí, depois disso, para eu finalizar também, porque eu quero ouvir do Juan, quando eu estava procurando o meu full-time job aqui nos Estados Unidos também, porque eu sabia que eu queria ficar aqui, a FedEx me ofereceu para eu continuar depois como full-time, eles iriam, né, dar continuidade no meu visto. Mas eu passei num processo seletivo dentro da Dell, porque eu fui para uma conferência só de mulheres em tecnologia, que eu acho que isso é super importante falar para quem está ouvindo a gente também, procurem fazer network. Se vocês querem ter uma carreira internacional, façam networking com quem está fora, com tech recruiters de fora. Não tenham medo de entrar em contato no LinkedIn, não tenham medo de entrar em contato comigo, com outras pessoas que moram fora, para vocês entenderem como os processos seletivos acontecem, porque eles são demorados, eles são longos. Os vistos de trabalho, pelo menos aqui nos Estados Unidos, o visto de trabalho não é um visto fácil que sai do dia para a noite. Então, assim, o quanto antes você começar e se preparar, porque vocês também comentaram isso, não é a carreira no exterior, é a vida no exterior. É difícil explicar isso, mas, assim, é uma escolha que você faz estar fora do Brasil. Não é fácil. Muita gente acha, tá morando lá fora, tá super legal. Tem muitas vantagens. Mas não é fácil você estar longe da sua família, dos seus amigos. Não é fácil você perder tanto. Minha irmã casou faz um mês. Eu não pude ir, porque as fronteiras estão fechadas. Então, assim, é uma escolha. A gente escolhe todo dia estar morando fora. E não é fácil. Então, essa é uma outra coisa. Enfim, eu acho que depois, se surgirem mais perguntas, a gente pode falar. Eu acho que essas foram um pouquinho de como foi uma experiência para estágio, depois participando dessa conferência de diversidade. Fiz a entrevista com a Dell, entrei para um programa também para trabalhar com infraestrutura na Dell. Hoje eu estou na área de vendas de infraestrutura. Eu amo o que eu faço, porque eu posso usar business e pessoas e tecnologia dentro do meu trabalho. Então, assim, existem oportunidades, muitas oportunidades, e não é só em programação. Show de bola, Legal. Mariana. A Mari já jogou a bola quicando pro Juan. Você viu que ela já falou, eu quero ouvir o Juan. Juan, agora você trate de contar para ela, porque ela te contou aqui. Mas eu vou pedir um favor, que eu tive uma pequena emergência aqui com o pequeno. Vou pedir o Daniel para falar na minha frente, eu já falo em seguida, tá? Tudo bem. Então vai, que infra... É bom, porque a gente estava falando de infra, ele também pode falar. De infra para infra, tá vendo? Eu gosto.
Primeiro, eu queria comentar. Agora o Juan desabilitou o vídeo, mas eu queria comentar que é impagável essa imagem do Juan com esse hand tensor e a guitarra no fundo. Que não combina muito bem, né? Mas tudo bem. Bom, primeiro deixa eu perguntar uma coisa. As perguntas estão sendo enviadas no chat ou em Q&A? As perguntas estão sendo enviadas em todos Estão no os lugares, chat. mas não preocupa com as perguntas, não. Pode deixar que a gente aqui a gente vai trazendo. Beleza, tá bom. Bom, deixa eu contar um pouco, então, já que a Mariana trouxe a questão de infra aí, né? Eu comecei na carreira de TI em empresa familiar. Eu sou o mais novo da família, né? Então, meu irmão mais velho tinha uma empresa de TI, hoje ele é meu advogado. Então eu comecei a trabalhar com TI muito novo e logo já fui bem rapidamente para a área de infra, trabalhava em data centers, né? Trabalhei em data centers da GetNet, Santander, trabalhei em Terra Networks, provedor de internet, e foi assim que eu comecei a trabalhar na Hewlett Packard, em infra, fornecendo ambientes para times de pesquisa e desenvolvimento, e o meu maior cliente era a QA. Eram os times de QA, né? E aí, como eu já tinha um conhecimento de automação para monitoring e troubleshooting, né, eu comecei a suportar também algumas demandas de automação de teste, ajudando os times de QA a automatizarem alguns testes, a colocar alguns ambientes virtualizados, né, nessa infra. E aí eu comecei a gostar de QA e fui convidado a participar de um programa de mentoring dentro da HP, e me tornei um profissional de QA. Isso já fazem um pouco mais de 10 anos. Sempre trabalhando com automação. O meu background acadêmico é gestão, né? Sou formado em gestão de projetos, MBA, algumas certificações. Então, consegui também aliar esse conhecimento de gestão com gestão de QA, gestão de qualidade. Me despertou interesse muito cedo também o envolvimento com comunidades técnicas. Então, comecei a palestrar, participar de eventos bastante novo, assim, na carreira, né? Então, eu consegui crescer na carreira de QA, enquanto também crescia em soft skills de discurso e oratória, enfim. E isso me ajudou bastante também em processos seletivos, mas no dia a dia, né? Porque a gente trabalha com tecnologia, mas no fim das contas, a gente lida com pessoas, né? Então, bom, falando um pouco, assim, de questões culturais, questões pessoais, né? Nunca foi problema nenhum para mim, porque a minha mãe é de família uruguaia, o pai dela é italiano, então eu cresci com espanhol e estudando italiano, né? E a minha mãe é professora de inglês. Então é uma mistura aí bem bacana, né? Bem complexa, mas bacana. Mas apesar de ser professora de inglês, ela nunca me ensinou inglês em casa, nunca, nada. Quando eu pedia ajuda para ela, ela me dizia que ela não podia por questões éticas, porque ela não sabia qual era a metodologia da minha professora, então ela não interferia nisso. Então, eu acabei aprendendo inglês trabalhando na HP. Eu trabalhei 7 anos na HP, tive a oportunidade de ir 2 vezes para os States para treinamentos e reuniões, enfim, passar, assim, né? Foram 2 viagens, cada viagem de cerca de 2 semanas. Foram os primeiros contatos, assim, mais traumáticos, né, com o idioma, porque o inglês que eu falava no dia a dia era em stand-up meetings, né, via teleconferência. Então, era um inglês que eu conseguia dominar muito bem, mas indo para lá e passando 2 semanas, depois de um tempo indo novamente, né, para outra região, outra cidade, então tive primeiro contato com o idioma. Ali eu já percebi que era algo que eu buscava na minha carreira, mas naquele momento da minha vida pessoal não se enquadrava. Eu era casado, eu tenho 2 filhos no Brasil, né, o Eduardo de 18 anos e o Cauã de 11, e naquele momento a minha agora ex-mulher, na ocasião minha esposa, né, hoje minha ex-esposa, naquela ocasião ela não compartilhava disso, ela não admitia se mudar, sair do Brasil e viver longe dos pais dela. E, enfim, ao longo dos anos, né, passaram os anos, a gente se divorciou, há 5 anos atrás, aproximadamente, e naquele momento eu comecei a retomar essa ideia, comecei a pensar novamente nessa ideia. Mas eu, retomando aí a famosa síndrome do impostor, que a Flávia comentou, todo mundo é acometido dessa síndrome em algum momento da vida, né? Eu comecei a questionar essas coisas, essas habilidades, essa capacidade, esse momento da minha carreira, eu comecei a questionar quando as coisas começaram a acontecer rápido demais. Mudança de carreira, migração, trocas de empresas, crescimento na profissão,
reconhecimento, oportunidades diferenciadas, né? Começaram a acontecer rápido demais e eu pensava, não, eu não posso me iludir, eu tenho que ter o pé no chão, eu ainda não estou pronto, eu preciso me desenvolver, porque se eu me encantar demais com as coisas que estão acontecendo e me atirar, né, cair de cabeça nisso, mergulhar de cabeça nisso, né, eu vou ter uma frustração, vou ter uma decepção, porque eu vou perceber que não é bem assim, né. Aqui parece que as coisas estão andando muito bem, na ocasião, quando eu estava no Brasil, estava lá em Porto Alegre ainda, mas quando eu sair daqui eu vou perceber que o mundo, né, é um pouco mais duro do que eu tinha contato até então. Então eu decidi primeiro sair do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo, para primeiro ter uma experiência cultural diferente, me acostumar a viver longe dos meus filhos. Então isso que a Mariana trouxe, dessa decisão de viver fora do Brasil todos os dias, né? Eu tenho essa decisão todo dia, mas para mim é algo já bem resolvido, porque eu fiz de forma gradual. Primeiro eu fui para São Paulo, eu visitava os meus filhos a cada 2 ou 3 meses, então eu me acostumei a viver longe deles, né? E então, em poucos meses vivendo em São Paulo, tendo contato com outras pessoas, fazendo muito networking, e na verdade, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha isso como o primeiro passo, né? Até o Juan, de repente, vai identificar aí algum paralelo com o Alexson, né? O Alexson, que é amigo em comum em nosso e mora em Montreal também. O Alexson trabalhava comigo lá em Porto Alegre, e quando eu estava planejando sair de Porto Alegre e ir para São Paulo, um dia ele veio e me disse assim, a gente era colega de trabalho e a gente morava no mesmo condomínio. Ele veio e me disse assim, ó, Daniel, em off, tá? Ninguém sabe ainda na empresa, mas eu acabei de receber uma proposta de trabalho para ir para o Canadá. E já estou tratando da documentação, em 3 meses eu estou indo embora. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu disse para ele assim, poxa, cara, eu também estou indo embora daqui 1 ou 2 meses, mas é para São Paulo. Só que logo eu estou indo também, viu? E Canadá era uma das opções, uma das possibilidades assim que me atraía. O que aconteceu foi que eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu palestrei no TDC de 2019. Fui convidado para participar do coquetel do pessoal de Montreal. Saí de lá com proposta de trabalho, mas naquela semana eu já tinha fechado o contrato com uma empresa tcheca, né, uma empresa lá da cidade de Praga, na República Tcheca. O processo que me levou a isso, ele foi bem diferente do meu plano. Então, às vezes a gente planeja muito, é bom planejar, para quê? Para que a gente faça as coisas de uma forma estruturada e para que a gente dê os passos necessários. Né? Se a gente não tiver plano, a gente não sabe que passo dar. A gente precisa dar algum passo, a gente precisa sair da inércia. Então, eu tinha planos. Só que a gente também tem que ser flexível. Às vezes, os planos vão se adaptando e vão mudando ao longo da jornada, né? O meu plano era, vou ficar aqui 1 ano ou mais. O que aconteceu é que, nos 3 primeiros meses morando em São Paulo, roubaram o iPhone da minha namorada no metrô, roubaram o carro no trânsito, e eu disse, vamos embora logo do Brasil antes que matem a gente. E aí a gente decidiu colocar em prática logo o plano. Primeiro eu comecei a fazer networking com os ex-colegas da HP, que estavam já espalhados pelo mundo, né? E comecei a me candidatar a alguns processos seletivos. Participei de 8 processos seletivos em 20 dias e recebi 3 propostas de trabalho, né? Uma foi de Montreal, de um dos recrutadores que estava presente lá no TDC, de São Paulo, e as outras 2 propostas, uma foi da cidade do Porto, em Portugal, e a outra de Praga, né? Acabei escolhendo Praga, não só por uma questão profissional, que estava muito alinhado com aquele meu momento de carreira, né, essa proposta de trabalho, mas também por uma questão de vida, de estilo de vida, estando no centro da Europa, né, tendo acesso a muitos países rapidamente, pega um trem, aluga um carro e visita metade da Europa, isso me atraía bastante também. E aí a gente colocou em prática esse plano. O que não estava muito previsto eram os imprevistos, né, que não estavam muito previsto, foram as coisas que aconteceram a partir daí. Eu cheguei em Praga no final de novembro de 2019, já com o Residence Permit aprovado, só que por orientação da Expat Consulting, né, da empresa que estava fazendo o processo de imigração para a gente, eles orientaram que a gente primeiro aprovasse o meu Residence Permit e aí solicitasse o da minha namorada. Nós solicitamos o dela, a previsão era de 60 dias, e ela veio comigo para a Europa como turista.
porque ela poderia vir e ficar 90 dias, mas em 60 dias já ficaria pronto o Residence Permit dela. O que acontece é que passou um ano e não ficou pronto. Depois de 14 meses foi rejeitado. Quando ela atingiu 90 dias em Praga, ela teve que voltar para o Brasil e a gente ficou um ano separado, né? E aí entrou a pandemia, a empresa que me trouxe para a Europa, né, que me levou para Praga, faliu, mandaram todo mundo embora. Aí eu fiquei trabalhando 3 meses como freelancer para uma empresa de Los Angeles, depois consegui outro emprego em Praga. Trabalhei um mês para essa empresa e eles queriam me dar um calote, eles não assinaram nenhum contrato comigo, ficaram me enrolando, dizendo que os advogados... Que loucura essa jornada toda, Dani, meu Deus do céu, né? É complexo. Agora a gente sabe que a cidade chama Praga, né? Né? Você viu, Lu? Eu não imagino, né? Uma jornada bem complexa. E a tua, Rua, como que foi para ir? Me conta para o Canadá. Você foi trabalhando, né? Como que foi esse momento? Eu sou cigano, né? Eu sou do Espírito Santo, né? Eu fui criado na Bahia, eu falo que fui criado na Bahia, por isso que eu falei com o Otávio, que eu estou representando a Bahia. E passei muito tempo em São Paulo, foi onde até conheci o nosso amigo em comum, Alexson, porque eu fui trabalhar na GetNet, que era a empresa que o Alexson trabalhava e que minha esposa atual, né, nunca casei, né, com o João, que chama, que é União Estável, né, que é a Bianca, que eu conheci também na GetNet, que era de Campo Bom, do Rio Grande do Sul, né. E aí, estava 10 anos em São Paulo, saí da GetNet, fui trabalhar na Cielo, e aí a Cielo me mandou para Califórnia, né, só para dar para dizer por que eu vim parar aqui no Canadá. E nesse período na Califórnia, que eu fiquei 3 meses pela Cielo, a Bianca foi sequestrada em São Paulo, entendeu? Em 2014. Aí eu falei para ela, cara, a gente tem que sair do Brasil, não dá para ficar, né? Muita violência. Eu não quero isso para mim. Tenho medo de chegar em casa, porque a gente trabalha para caramba, né? Em São Paulo ganha-se ouro, mas arranca-se o couro, né? Então, eu falei, não dá. Eu não quero isso para minha vida. Nem quando tiver filho. Em 2015, Matheus nasceu, meu filho, né? E eu falei, não dá. Eu estava trabalhando, saindo às 7 horas da manhã, chegando às 11 horas, que eu dava aula na FIAP ainda. Eu falei, não quero, cara, que eu tenho que... Eu abri mão de carro, né? Eu abri mão de ter carro em São Paulo, que eu estava passando muito estresse, e estava dando só de Uber e metrô. Já chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Toda hora eu passo um motoqueiro aqui, eu fico com medo, né? Aí acabou que a Bianca, de novo, no mesmo lugar que foi sequestrada, ela sofreu um assalto. Roubaram o celular dela também. Eu falei, agora já, nós vamos embora. Aí eu fiz uma viagem exploratória aqui para o Canadá. Em 2019 eu trouxe ela no frio, né? Aí quando eu voltei, eu falei, cara, vou para Montreal, vou começar a estudar francês. Eu tinha um mês estudando francês na École Québec, e o meu professor falou, cara, vai ter uma missão aí da Tala Montréal, que é o pessoal que está sempre no TDC, por que você não faz? Só que é missão virtual, né? A primeira missão virtual deles. Cara, eu não sei nada de francês, né? Meu francês era bizarro. O inglês eu sabia, porque eu tinha morado um tempo também na Califórnia em 2007. Aí eu falei, cara, eu só vou poder falar inglês. Não tem como, né? Meu nível de francês era no nível The Dogs in My Pernation, né? Daí eu fiz a entrevista, passei, recebi 4 ofertas de trabalho, né? E aí decidi vir por questões pessoais, eu escolhi a menor empresa aqui no Canadá, apesar da Aztec ser uma empresa da França com mais de 5 mil funcionários. Aqui no Canadá ela estava começando ainda, então eu acabei optando por ela, tá? Pelas razões foram essas, porque acho que mudança é muito mais fácil você ter acesso aos diretores, aos donos da uma empresa pequena, para mim, contexto familiar. E eu tive muito problemas de mudança e adaptação, entendeu? Porque o Quebec, ele tem as suas particularidades, certo? Mas para a gente que mora, principalmente quem morou em São Paulo, que é um pouco diferente dos outros estados que eu posso falar, que eu morei na Bahia, Espírito Santo, eu sou casado com a gaúcha, São Paulo o pessoal é mais ligado 330, né? O pessoal trabalha para aposentar e depois aí viver, sim. Quem vai para São Paulo vai com a mentalidade mais de ganhar dinheiro, que é o que eu falo, né? E eu cheguei aqui com essa mentalidade de acelerada. Eu tive muito conflito aqui em questão de ritmo de trabalho, eu chegava acelerado e tal. Eu tive que me adaptar a isso, estou me adaptando aí. Às vezes me pego trabalhando até mais tarde. E aqui não, aqui o pessoal preza muito por, cara, no verão agora, depois do meio-dia, sexta-feira você não trabalha. Então toda sexta-feira até o final do verão a gente não trabalha depois do meio-dia.
Então, eles prezam por qualidade de vida. Eu tive muito problema de adaptação. Aqui, né, por causa, a língua também, porque quando eu cheguei no meio da pandemia, eu cheguei em janeiro de 2020, e na minha chegada aqui, eu estava preparado, porque eu trabalho em francês, né? Então, e aqui você não pode, cara. O Quebec ele é um pouco preconceituoso se você fala inglês no trabalho para empresas quebecois. Então, você tem que falar francês, né? E eu cheguei aqui trabalhando, prestando serviço na consultoria em um banco francês, né? Em um banco quebecois. Então, eu tinha que falar francês. Então, o que acontece? Eu não estava pronto para trabalhar em francês. Eu falava o franglês, que a gente fala, né? Porque eu não conseguia acompanhar. Eu ficava até 10 horas da noite, eu gravava no Teams e reassistindo a mesma reunião para entender. Porque tinha hora que eu tinha aquela síndrome do impostor, de novo, voltando na mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não entendia bulhufas dos requerimentos, eu não sabia do que o pessoal falava, porque como começou a pandemia, a gente foi trabalhar no teletrabalho. Como a gente foi trabalhar no teletrabalho, eram 15 pessoas com sotaques diferentes em francês, sem mostrar o webcam, e eu tentando entender do que se tratava. Eu não conseguia entender bulhufas, sinceramente. Eu chegava assim, fiquei 6 meses assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava com a vida tão boa no Brasil, em questões de profissional, agora eu não sei, não consigo fazer as coisas funcionarem. Aí eu saí desse banco, fui para um outro banco, né? Mais francês ainda, porque lá nesse primeiro banco eu já falava algumas coisas de inglês. Aí as coisas começaram a andar, né? Aí eu comecei a mudar também um pouco minha postura. Eu parei de fazer pressão também nas pessoas para me dar mais trabalho. Cara, acabou o trabalho, espera, velho. Se não tem nada, não tem nada, entendeu? Então, tipo assim, tem dia que em sprint eu acabo muito rápido, porque o ritmo de trabalho aqui, as pessoas valorizam muito a sua qualidade de vida. Então, se acabou o seu trabalho, pode parar. Vai curtir sua família, entendeu? Então, eu vim parar aqui assim, mas eu tive um problema de adaptação também, tá? Só para deixar claro. Não, show de bola as quatro histórias. Acho que serve de exemplo que não dá para definir um padrão, né? Tem muita gente querendo a receita de bolo pronta para saber como é que vai. Então, Daniel foi baseado num evento e que depois surgiu um convite que ia para um lugar e acabou indo para outro. O Juan acabou que teve um gatilho externo que motivou junto com a oportunidade. A Mari que foi estudando e de lá surgiu a oportunidade. A Flávia que estava quieta, e aí tem um ponto legal, né? Conexão, né? Alguém lembrou da Flávia e foi lá e procurou e abriu a porta. E tem um ponto em comum aqui que é a língua, né, gente? Se tem alguma coisa que dá para fazer um ponto comum aqui é a barreira da linguagem. E a gente sabe da dificuldade que a gente tem. O Luan vai trazer algumas perguntas aí para a gente dar continuidade na conversa aí. Show de bola. Bom, show. A primeira pergunta foi a da Paula Santana, e ela perguntou por que vocês escolheram mudar de país. Assim, o Juan, né, ele falou que foi mais pensando na questão da segurança, por conta da namorada, depois do filho e tudo mais, né, e o Daniel aí surgiu a oportunidade do convite no evento. Inclusive, eu conheci o Daniel no TDC de 2019, a gente trocou ideia, né, naquele happy hour maravilhoso, né, Carol? Comeu muito de graça aquele dia. Muito bom. Mari, da sua parte, assim, você tá até hoje fora, né? E mesmo trabalhando numa empresa que tem sede no Brasil, que é no caso a Dell, você ainda permanece, né, fora. O que motivou você a querer ir e permanecer em outro país? Acho que o que me motivou a vir foi realmente a oportunidade de ter uma bolsa de estudo para eu poder cursar um mestrado em ciência da computação, sabendo que a área de computação já estava crescendo, já era algo que estava me interessando e eu sabia do potencial. Então, acho que foi realmente agarrar uma oportunidade. O meu ensino médio, meu ensino fundamental, a minha faculdade, o meu MBA no Brasil, todos eles eu fiz com bolsa de estudo, Luan. Então, assim, eu não vim de uma família rica, abastada. Então, quando eu fui para o Rio, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 17 anos, mudei para a capital, fiquei lá estudando, e aí percebi que, sim, era eu por mim mesma, e educação era o que ia conseguir me levar para frente.
Então, foi muito importante ter. Depois, quando eu mudei para o Rio de Janeiro para fazer o MBA, também meu pai falou, Mariana, é a sua chance, porque eu não vou ter condições de pagar um MBA para você. E eu sabia que o meu salário da época eu não ia ter essa condição também. Eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Minha irmã é meu irmão, e era a vez deles, né? Então, foi assim, foi agarrar uma oportunidade. E aí, estudando aqui, Luan, trabalhando aqui, eu gosto muito de estar imersa numa cultura que não é minha. Eu gosto muito de estar fora da minha zona de conforto. Eu gosto muito de saber que eu tenho sotaque. Eu sei que no início foi bem difícil. Eu sempre falo isso. Foi a primeira, quando eu vim pra cá, foi a primeira vez que eu percebi, eu falo isso em inglês, né? Mas assim, foi a primeira vez que eu percebi que a minha pele tinha uma cor e que a minha voz tinha um sotaque. Porque morando no Brasil, eu sou apenas uma mulher branca do interior de São Paulo. E estando aqui fora, eu percebi que eu era diferente, tendo todas as suas partes ruins, mas eu tento usar isso como uma força também. Então, foi realmente entendendo o meu lugar. Eu gosto muito de como o americano trabalha, eu gosto muito de trabalhar no corporate America, como eles falam. Tem muitos desafios, então eu sinto que eu tenho acesso a muita oportunidade. E eu vejo que eu não teria tanto isso se eu tivesse continuado a minha carreira no Brasil, infelizmente. Mas uma das coisas que eu consigo fazer através das oportunidades que eu sei que eu tenho aqui nos Estados Unidos é através da Brazilians in Tech, que é uma organização que eu cofundei no ano passado, e hoje a gente apoia mulheres e meninas que querem entrar na área de tecnologia. Então, para quem também estiver interessado, se vocês procurarem na internet, é brasiliansintech.com. A gente oferece... Compartilha aqui com a gente no chat. Eu vou colocar depois. A gente oferece... Porque era uma coisa que eu tive muito. Eu apliquei para muitas bolsas de estudo enquanto estava no meu mestrado. E eu falava assim, caraca, cadê as brasileiras aplicando para essas conferências e para essas bolsas? Muitas bolsas não eram abertas para quem era de fora, mas muitas bolsas eram, e eu não via brasileiras nessas conferências e nesses eventos. Eu falava, caraca, cadê essas mulheres? Então, assim, hoje a gente oferece oportunidade de bolsa, oportunidade de estágio, oportunidade de emprego, projeto, evento, tudo que a gente pode divulgar, a gente divulga através da Brazilians in Tech. Então, assim, é algo muito perto do meu coração, que hoje eu faço, é uma maneira que eu vi de give back, né? Uma maneira que eu sinto que eu consigo, mesmo não estando fisicamente no Brasil, é uma maneira que eu consigo de devolver para a comunidade e fazer com que outras meninas e mulheres também consigam traçar não o mesmo caminho que eu tracei, claro, traçando o delas próprios, mas que elas consigam construir a carreira delas, independente se elas quiserem vir para cá, se elas quiserem continuar no Brasil, se elas quiserem ir para a China, para onde elas quiserem ir. Mas o acesso à oportunidade foi algo que eu tive muito pouco no Brasil. Então, eu sinto que a gente precisa oferecer esse acesso às oportunidades. Massa, desde já, assim, Carol, agradeço. Cara, muito legal mesmo essa sua atitude, assim, porque tem muita gente que vai embora, né, e esquece de quem tá por aqui. Então, é muito massa querer devolver pra galera, o que você construiu, assim, é muito massa. A gente tem uma outra pergunta aqui, que na verdade é mais minha. Eu tenho muitos amigos que foram trabalhar em Portugal, e eles falam que, tipo assim, lá na Europa, ou especificamente em Portugal, o conhecimento técnico que as pessoas têm é muito abaixo do nosso, principalmente relacionado à parte de automação, né? Eu sou da área de QA, a Flávia também, Daniel também. Aqui no Brasil a gente é bem acelerado com questão de automação de testes, e em alguns países lá fora isso não é tão trabalhado ainda, então eles chamam muitos brasileiros para poder implantar esses processos, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para a Flávia é a seguinte, eu escrevi aqui em algum lugar, cadê? Aqui. Como o mercado internacional, tipo, lá na empresa que você participou, em outras empresas que você conhece, reconhece os profissionais brasileiros em relação ao conhecimento técnico, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que contrata brasileiro porque sabe que a gente vai só porque a gente quer trabalhar numa empresa fora e ganhar em dólar ou euro. Não importa se eles pagarem 5 euros a cada 8 meses, a gente está indo porque quer trabalhar na Europa. Mas como que essa empresa, no caso a empresa que te contratou, Flávia, vê a gente em relação ao conhecimento técnico? Eles acham que a gente é superior? Eles acham que a gente tem que ficar no pé deles mesmo?
como foi a sua visão, assim? Você falou bastante de soft skill na sua apresentação, mas a parte técnica, como foi? Na entrevista, eu nunca tinha trabalhado com Python, e aí na entrevista eles disseram, aqui a gente usa Python, como que tá o seu conhecimento em Python? Eu falei, não tem Python, né? Eu consigo aprender, então vou comprar um curso, vou atrás da comunidade, que eu sei que é uma comunidade grande, e eu aprendo. Mas hoje eu não tenho conhecimento em Python, então se você me der algum teste técnico para fazer em Python, pode ser que saia uma coisa bem básica ou não saia nada. E aí eles disseram, não, tudo bem, não há problema. E aí quando eu cheguei, eles me deram um tempo ali para minha curva de aprendizado sem grandes cobranças, sem aquela pressão, já passou um mês, e aí, já consegue automatizar? Sem grandes cobranças. O meu gerente, ele até falou uma vez assim, eu gosto muito dessa sua pegada na automação, na parte técnica, querendo que ele disse que a dificuldade de contratar também QAs para as empresas que ele passou era que quando a galera tinha um conhecimento técnico um pouquinho mais avançado, já queria virar dev. Não queria continuar como QA. Ele falou, não, eu quero muito te segurar que como QA, você tem intenção de virar dev? Ele falou, eu já gostaria de saber, porque a galera aqui quer se tornar dev. E eu falei, não, eu quero continuar como QA. Então, eles sim valorizam muito a gente, o nosso conhecimento, o nosso esforço, principalmente aprender coisas que a gente não sabe. A gente tem uma abertura muito grande com eles quanto a isso, e eles valorizam muito isso na gente. Então, todo o tempo eles falam, não, a gente gosta muito do seu trabalho. Então, quando eu fui fazer uma POC, fui apresentar uma POC para eles de um outro framework, ainda em Python, mas não era o framework que eles estavam acostumados a usar. Eles gostaram muito, então, em poucos meses, assim, eu fiz uma apresentação para eles sobre estratégia de QA, e aí apresentei a POC e tudo mais, e eles ficaram assim, uau, porque nenhum QA de lá tinha tido essa iniciativa, entendeu? Então, eles acham a gente muito proativos, eu não sei Python, mas me dá aqui que eu vou aprender, sabe? Daqui a pouco eu sei e eu faço aqui o que precisa fazer. Então, eles valorizam isso demais. Eu era muito reconhecida nesse sentido, assim. Então, não tive problemas em ir trabalhar com uma linguagem que não era a minha zona de conforto, aprender uma linguagem nova. Eles me deram tempo tranquilamente para a minha curva de aprendizado. E quando eu fiz essa apresentação para eles, eles gostaram bastante. Então, fui bem reconhecida nesse sentido. Massa, Flávio, muito bom, né? É aquele rolê, né? Brasileiro não desiste nunca. Acho que isso chama muito a atenção dos gringos, né? Juan, para você, como que foi a adaptação em relação aos times, cara? Você foi acolhido, a galera foi bacana contigo, sei lá, eles vieram cá, falando, não, o brasileiro vai chegar aqui, vai roubar nossas coisas, porque eles falam muito de brasileiro, né, infelizmente. Mas foi bacana a acolhida. Cara, essa história, acho que vocês vão ouvir em primeira mão, muita gente não sabe dessa história, mas aqui o Canadá é um país multicultural, né? Mas o Quebec, ele é um pouco bem xenófobo e preconceituoso, tá? É um país, uma província dentro do Canadá que eles não querem dar o braço a torcer para perder essa questão do francês. Tem muitas leis aqui, muitas leis que não pode falar inglês, algumas coisas que não pode ter inglês de jeito nenhum. E você chega aqui falando francês mais ou menos, se for trabalhar com um quebecois, dependendo do quebecois, ele tem um certo preconceito. Eu caí um pouco no erro, porque ninguém me falou, né? Quando eu fui começar a trabalhar com o quebecois, a primeira pessoa que eu trabalhei foi um quebecois e um francês da minha equipe. Eles tinham, para quem é técnico, vou usar um pouco um jargão técnico, tá? Eles, numa sprint de 2 semanas, eles decidiram fazer um endpoint, uma API, um endpoint, né? E era 2 semanas para 3 pessoas fazer um endpoint. Aí eu falei para eles, pessoal, eu não estou entendendo como que a gente vai fazer um endpoint, 3 desenvolvedores, porque eu não sei como a gente vai dividir o trabalho. É pouco trabalho para muita gente. Aí, não, a gente vai fazer, cada um vai pegar o controle, outro faz o service, e outro vai fazer o repositório. Eu falei, não dá para fazer isso, gente. É muito pouco. Isso aqui, no Brasil, normalmente, aí eu fiz uma merda que eu não deveria ter feito, né?
cheguei e falei, cara, no Brasil a gente faz uma pessoa, por exemplo, eu faria, não que eu estou me valorizando, mas tipo, um programador do Brasil faz isso em 4 dias, 3 dias, com teste unitário e com tudo, entendeu? Não faz sentido na minha cabeça. Aí eu acho que a partir daí eu criei uma guerra. Aí foi um inferno, até eu pedi para sair do primeiro banco e entrar nesse próximo, que eu fui bem mais recebido, porque tinha um brasileiro na minha equipe e 2 franceses, né? Então, eu fui muito melhor recebido nesse segundo mandato, né? Que a gente fala, como tem consultoria, foi no segundo mandato, os 2 foram banco. E eu comecei a ser um pouco mais polite, porque às vezes o que não me incomoda pode incomodar os outros, entendeu? Então, por causa da cultura. Então, algumas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado, que você pode falar, você acha que, sim, por ser um pouco sincerão demais, não vai incomodar ninguém, né? Mas as pessoas acabam se incomodando e depois isso vira contra você, né? Eu cheguei acelerado também com o ritmo de trabalho. Eu acabava as coisas, em 2 dias, sprint inteiro eu já acabava. Eu já falava, me dá mais coisa. Aí os caras foram criando uma birra de mim muito grande, sabe? Aí agora eu aprendi um pouco a trabalhar. Mas se tivesse alguém para me dar uma dica de como é vir trabalhar aqui, eu passar por isso. Dani, você contou para a gente, né, que você, nas trocas de empresa, dessas partes, você acabou ficando um tempo sem trabalho aí. Me conta como que foi isso, e depois eu ia querer trazer a pergunta da Hanna para a gente se direcionando para o final, aí eu vou trazer a da Hanna para todo mundo responder rapidinho. Beleza. Me conta como é que foi isso. Sem trabalho a gente não fica, né? Eu fiquei trabalhando como freelancer para uma empresa de Los Angeles com um time das Filipinas. E durante 3 meses aproximadamente. Aí, por quê? Eu tinha iniciado muitos processos seletivos, mas eles estavam em hiring freeze, por causa do primeiro lockdown, da primeira onda aqui, né? E foi bem rigoroso o controle da primeira onda na República Tcheca. Ela foi exemplo na Europa. Já depois do verão daqui do ano passado, aí ela virou uma vergonha, né, para a Europa. Mas então, sem trabalho eu não fiquei, né? E o que eu diria assim que o que eu senti falta, né, ficando sem, digamos, sem um time fixo, sem uma empresa, eu senti um pouco de falta disso, de estar alinhado com uma cultura organizacional, vestir a camiseta da empresa, porque eu era só um freelancer, entende? Eu estava só prestando consultoria durante um período. E diferente da empresa que me trouxe para a Europa, né? A empresa que me levou para a República Tcheca era uma empresa também, como alguns de vocês já mencionaram, aí, multiculturais, né? Era uma empresa na qual eu trabalhava com pessoas de mais de 30 países. E a República Tcheca, ela não chega a ser xenófoba, uma cultura xenófoba, como o Roa mencionou, mas eles têm muito orgulho do idioma, e não é só questão do orgulho do idioma, mas eles não têm um inglês muito bom, mesmo na capital, Praga. Então, em poucos meses, eu já estava falando o tcheco básico, assim, porque eu me sentia mais à vontade. Eu gostava de ir no mercado e falar em tcheco, eu gostava de ir no restaurante e falar em tcheco, gostava de me referir às coisas, né, no dia a dia, assim, em tcheco com as pessoas, porque eu percebia que eles me tratavam melhor. Eles me acolhiam muito bem por causa disso. É uma cultura um pouco mais fria, soviética e tal, né, mas me acolhiam muito bem pelo esforço que eu estava tendo em falar tcheco. E é interessante, é uma língua interessante, né, afinal de contas. Mas eu não sentia muita resistência, assim, por parte da cultura local, não tive dificuldade de me adaptar. Eu acho que eu já venho de uma criação, assim, de cultura bem mista, né, então acabei me adaptando bem. Mas esse período em que eu passei aí por essas transições, então não me impactaram, assim, no sentido de desemprego, mas me impactaram no sentido de sense of belonging, sabe? Eu me sentia, assim, avulso, perdido, não me sentia conectado a nada. Eu trabalhava de casa, né, fiquei 1 ano home office, então eu não tinha esses meses que eu fiquei como freelancer, eu não tinha conexão a nenhuma empresa. Esse era o downside, né, que eu senti. É bacana esse comentário do Daniel aí, porque muita gente preocupa com a parte técnica, mas esquece o outro lado, né? E tem muito a ver com o fit de realmente você mudar, né? A Mari comentou sobre essa questão da cultura, né? Posso complementar com algo que o Daniel falou? Por favor. Claro. Porque ele comentou sobre esse período, né? Concordo, é impossível a gente ficar sem trabalho. O que aconteceu comigo, gente, tive uma experiência muito ruim no final do meu mestrado, mas assim, muito ruim, muito. Porque o meu diploma não ficava pronto, e a gente tem que
tentar dar um jeito, porque você não tá recebendo nada, você tá num país distante, você tá se virando nos 30 sozinho, ou com parceiro, enfim. Eu me formei em dezembro de 2018, dezembro de 2017, e eu tinha que pegar meu diploma, porque somente com meu diploma eu conseguia dar entrada no visto, né? No visto de trabalho, para dar continuidade, para poder trabalhar de fato, não só ser estudante. Acho que demorou quase 4 meses para o meu visto ficar pronto. E a Del, assim, Mariana, a gente quer que você comece em janeiro, não comecei em janeiro. Mariana, a gente quer que você comece em fevereiro, não comecei em fevereiro. Fui começar só em março, e eu tinha que mudar do Mississippi para o Massachusetts, que é assim, acho que dá não sei quantas, deu 4 dias de viagem, que a gente veio de cá. Então, assim, esse período entre terminar o mestrado e começar o trabalho foi muito difícil, e eu pensei muitas vezes em desistir, em falar, o que eu tô fazendo aqui? Não vai dar certo, o meu visto não vai sair, eu vou embora, eu vou voltar pro Brasil, não vou continuar aqui. E assim, foi muita resiliência. Eu tinha um dinheirinho, sei lá, eu devia ter 10 mil reais guardado no Brasil, porque eu ia tentar usar para poder fazer minha mudança, porque eu fiquei 3 meses pagando aluguel no Mississippi sem receber salário nenhum. Então eu tive, imagina, 10 mil reais na época também, mas acho que o dólar estava 3 para 1, alguma coisa assim, 2,5, 2 ponto alguma coisa, ou 3 para 1. Mesmo assim, não era nada, não ia conseguir pagar 3 meses de vivência minha e do meu ex-namorado na época. Então foi bem difícil. É bom contar essas coisas, porque muitas vezes a gente acha que é tudo flores, que tá tudo certo, e você acha que você não quer desistir, você acha que tá tudo bem, você nunca pensa em desistir, mas não. E às vezes você até passa 1 mês, 2 meses, 3 meses numa situação que você fala, cara, eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Mas como o Daniel também estava falando, é isso, né? Você tá imerso na cultura, é você gostar, é você apreciar as pessoas que estão perto de você, apreciar a cultura. E aí você vai construindo a sua vida e construindo, faz parte da sua história. E algo muito engraçado, um fun fact, né? Eu e meu ex-namorado, na época, a gente tinha comprado para quem tá dentro de cryptocurrency aí, sabe qual que é o Ethereum? Na época, a gente comprou o Ethereum por $180 cada. Hoje, para quem acompanha, tá quase $3 mil. Na época, tava 180. A gente tinha comprado e acabou subindo o Ethereum para, sei lá, $800, $900. A gente vendeu 3 ou 4 Ethereums e eu consegui pagar e quitar a minha faculdade com esse valor, porque acabou o meu contrato, tinha acabado o meu contrato no final de novembro, eu tinha mais 1 mês a faculdade para pagar. Então, enfim, gente, a gente se vira, entendeu? Quando a gente tá fora do Brasil, quando a gente precisa, a gente sobrevive e a gente acaba se virando. É muita resiliência e muita força de vontade de fazer acontecer. Eu só queria contar essa história para complementar, porque é algo que é bom falar para quem está querendo morar fora. Deixa eu só completar um minuto aqui, tá? A Mariana falou sobre a tomar decisão e que nem tudo são flores e tal, né? Eu acho que o importante é isso, é a tomada de decisão. Depois a gente faz acontecer. Por que eu digo isso, tá? Quando meus pais estão completando 70 anos, em breve. E quando eu tomei a decisão, a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: eu devo visitar o Brasil 1 vez por ano. Eu estou preparado para ver os meus pais mais 10 vezes na minha vida? E aí eu estou resolvido com os meus pais, eu estou bem com eles, entende? Então, a minha resposta foi sim, eu estou preparado, porque eles podem morrer amanhã. Eu posso continuar no Brasil e eles podem morrer amanhã. E eu posso não ter oportunidade de ver eles 10 vezes. Então, o que importa é a gente ter uma qualidade. A gente tem contato remoto, mas é um contato de qualidade, da mesma forma com os meus filhos. E a diferença é que eu tenho a oportunidade hoje de proporcionar para os meus filhos uma experiência que eu não tive acesso, né? Que meus pais não me proporcionaram. E eu sei que eles vão valorizar isso no futuro. Então, são decisões, né? E as consequências a gente arca com elas e a gente lida com elas da melhor forma possível. Isso é massa. Eu nem tive experiência internacional, mas sair de casa para mim foi muito difícil, porque, na verdade, sempre fomos eu, minha mãe e minha avó. Aí minha mãe morreu e minha avó morreu, meu Deus do céu. Minha mãe tá em casa, pelo amor de Deus. Minha avó faleceu e depois eu tive que sair para poder conseguir vaga. Então, a minha ligação com a minha mãe sempre foi muito forte. Tanto é que ela tinha uma questão dela não saber resolver coisas burocráticas, não saber tirar uma grana no caixa eletrônico, por exemplo.
E eu tinha a questão de não saber fazer nada em casa, tipo, lavar roupa ou fazer alguma coisa para comer. E devo dizer que ela evoluiu muito mais do que eu, porque hoje ela paga a conta pelo celular e eu ainda não sei fazer nada de coisa de casa. Mas, para finalizar, a gente tem uma pergunta que a Hannah fez, e até a Mari já deu um insight bem bacana lá no chat, que é a seguinte, ela perguntou se vale a pena, numa oportunidade internacional, você aceitar uma vaga que seja mais ou menos, uma vaga meio bosta, vamos falar assim, só para você estar lá, e daí a hora que você chega, você vai... Não pode falar? Falava, não? Ah, caguei, desculpa. Desculpa, gente. Mas você aceitar uma vaga mais ou menos, para daí você chegar lá, tipo assim, que nem aquele negócio, vamos construir só a casa, a gente entra dentro e depois vai reformando com o tempo. Seria mais ou menos a mesma questão. Vale a pena você juntar aí as suas coisas e ir para uma oportunidade que às vezes não tenha muito a ver contigo, com o que você gosta, mas só para você estar lá e poder se manter e fazendo outras conexões. Pronto, ninguém se habilitou, Juan. Bom, cara, eu posso te dizer que eu não estava prestando atenção. Você pode repetir a pergunta, Luan? A Hannah perguntou se vale a pena você, no caso de você sair do país ou você pegar uma vaga internacional, aceitar uma vaga qualquer, assim, que não tenha muito a ver com o que você quer, mas só para você ir e a hora que chegar lá poder achar uma outra coisa que esteja mais de acordo com o que você está querendo. Se vale a pena dar esse passo para uma vaga que não vale tanto a pena, só para você estar lá. Olha, eu tenho um opinião particular disso. Eu não acho, não, porque, primeiro, assim, se tu tá trabalhando num lugar que tu tá feliz, tu vai sair só porque você quer ir para o exterior, acho que é muito melhor você demorar mais e ir para uma vaga correta, né, do que sair aceitando qualquer coisa, porque você não vai durar nada nessa posição de trabalho, entendeu? Tu vai trabalhar infeliz, cara, e quando a gente trabalha infeliz, a gente não rende, consequentemente, nossa performance vai para baixo, né? E aí, de todas as dificuldades que você já tem no exterior, você enfrentar mais uma que você não gosta, eu acho que não vale a pena, sabe? Acho que se você quer, mira naquilo, bota... Cara, eu costumo falar para o pessoal, sabe aqueles post-it amarelinho? Escreve o que você quer, onde você quer ir, para onde você quer estar, e todo dia lê aquilo, cara, para você, eu quero ir para os Estados Unidos, trabalhar no Google, mas também, é claro, você tem que estudar também, né? Você tem que se preparar. Mas bota aquilo na sua mente todo dia, olha para aquilo na hora de se acordar e na hora de dormir, entendeu? Acho que é a lei da atração um pouco, né? E aquilo vai se concretizar, mas tem que correr atrás também. No pain, no gain, né? Tu tem que estudar, tu tem que, no caso, depende de empresa, tem que estudar algoritmos, dependendo da vaga, entendeu? Tô falando no viés mais de software engineering, né? Então, você também tem que fazer sua parte, né? Mas eu acho que também mentalizar aquilo, eu acho que ajuda bastante. Melhor do que sair aceitando uma coisa que você não vai ser feliz. Porque, cara, a gente já tem N dificuldades que a gente está falando aqui, que a gente tem que já superar e nos adaptarmos dentro dentro desse contexto, entendeu? De mudança de país. E aí, pegar mais um que você não está trabalhando feliz, eu acho que é muito ruim. A não ser que seja uma área totalmente diferente, assim, é bem isso que o Juan falou. Mas, por exemplo, se você é muito apaixonado por programação, mas você está numa área de infra, e aí você sabe que a porta de entrada numa empresa é pela infra, mas aí você no futuro consegue migrar, sabe? Eu acho que se você conseguir ter esse plano e ver que isso é o que pode te abrir a porta para ir para fora, beleza. Mas eu concordo também de que é importante você estar minimamente satisfeito com a vaga que você está indo, porque senão fica muito difícil para a sua saúde mental você manter isso. Show. Bom, galera, a gente está com 4 minutinhos aí para acabar, então são exatos 4 minutos para cada um fazer uma conclusão aí sobre como foi a experiência no painel, o que vocês acharam, ou alguma dica que vocês têm aí para deixar para a galera que está assistindo a gente.
Então, um minutinho, podemos começar com o Daniel, e daí vai Flávia, Mari e Juan. Ordem alfabética aqui, que eu tenho toque. Eu nem vou começar a falar muito, porque eu falo demais e eu não vou parar, tá? Eu tenho consciência da minha prolixia e minha verbosidade. Então, só tenho a agradecer pelo convite aí, e estou à disposição. Acho que networking e tem essa questão da lei do retorno, né? Então, eu acho que eu estou num momento da minha carreira em que eu me sinto muito grato em retribuir, né? Retribuir o universo, digamos assim. Então, quem se sentir à vontade aí de entrar em contato comigo, LinkedIn, eu vou mandar o link de novo aqui no chat, e estou à disposição aí para contar umas histórias engraçadas aí e dar umas dicas. E é isso aí, pessoal. Tá? Muito obrigado novamente. O que eu vou falar pode parecer meio clichê, mas eu vou falar, porque eu acho que faz muito sentido, assim. Inglês, inglês, inglês. É a primeira coisa. Tem muita coisa gratuita por aí. Hoje, com a pandemia, tá tudo muito online, bem fácil acesso. Então, não tenho grana, tem muito material. Se alguém quiser me procurar, tenho indicações de muitas coisas. Uma escola que eu faço curso, inclusive, tem bolsas do básico. Eles abriram bolsas para quem não tem condição de pagar. Então, inglês é o primeiro do topo, assim. Networking, eu acho que também é muito relevante, não só adicionar a pessoa lá e mandar o currículo, me ajuda aí, quero um favor, mas, né, aquela via de mão dupla, eu acho que é bem legal. Se expor, o máximo que você vai receber vai ser um não, né, o não a gente já tem, então se exponha, sabe? Eu acho que meu inglês não é bom, talvez para outra pessoa seja muito bom, para o que ela precisa, aquele nível já esteja bom. Então se exponha, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu já tive muita vergonha de falar e ficar travada, e eu estudei essa parte em mim, trabalhei isso em mim. Então é isso, inglês, networking, se exponha e arrisque. O máximo que vai conseguir é um não, e aí você volta para casa, qualquer deverzinho de casa, e vai trabalhar onde você errou. Porque vaga tem muita. Queria agradecer todo mundo, Carol principalmente, pelo convite. Foi um prazer conhecer o restante do pessoal, adorei conhecer as histórias de vocês também, adorei o que o Daniel e a Flávia falaram, adorei todos os conselhos. O que eu queria complementar seria, celebrem as pequenas vitórias de vocês, principalmente nós. Eu sou muito da bandeira das mulheres, de inclusão de mulheres na área de tecnologia, então eu falo isso sempre. Você não vai estar se gabando, bragging, né, só por você estar divulgando as suas pequenas vitórias, mas coloque no seu LinkedIn que você ganhou uma bolsa para fazer não sei o que você conquistou não sei o que lá, porque isso é importante para você mostrar para o mundo as suas conquistas e também para você mesmo saber, para batalhar contra essa síndrome do impostor que todo mundo tem, não somente as mulheres. Então esse é um dos conselhos que eu dou em cima do que o resto do pessoal falou. Eu deixei o meu LinkedIn. Se quem quiser se conectar comigo, fica super à vontade também para vagas na Dell e outras dicas de como fazer migração de carreira. Obrigada, pessoal. Bom, eu vou complementar só o que a Flávia falou. Flávia, inglês, com exceção do Quebec, viu? O nego aqui não gosta, não. Aqui é francês. Eu mesmo estava respondendo a mensagem em francês quando o homem me fez uma pergunta, por isso que eu não estava prestando atenção no trabalho aqui, que alguém estava insistindo em ligar. Ligou 2 vezes, para mim já é urgência, né? Sabia que eu estava na reunião, falei, mano, deve ser alguma... Mas no final era besteira. Eu falei, cara, espera, pô. Eu estava respondendo. Mas, assim, aqui é francês. Então, assim, eu acho que se você quer perseguir alguma coisa que você quer alcançar, eu acho que você precisa correr atrás dos seus sonhos e se dedicar, né? Simplesmente achar que tudo vai cair de paraquedas no seu colo, porque não vai, né? Você tem que estudar, você tem que ir atrás. O network é importante? Mas network sem conhecimento também não. Porque antes de eu chegar aqui, eu bastante não, sabe? Eu tenho um network muito grande e conheço muita gente. E não adianta só, porque o cara vai falar, ele é bom, mas, cara, tu tem que mostrar, porque tu tem prova, às vezes vai cair, dependendo se for um lado mais técnico, então for um lado mais técnico. Whiteboard, vai ter que fazer, como diz no francês, tableau blanc, né,
quadro branco, né? Então, cara, você vai ter que ralar um pouco, né? Então, acho que assim, acho que você tem que saber equilibrar um pouco network, um pouco também de investir um pouco na parte técnica, estudar, compra curso, estuda. A base, para quem está estudando e começando agora, cara, a base da faculdade, que a gente vê algoritmos de estudo de dados, a gente fala, cara, serve para nada. Cara, serve. Eu estou trabalhando aqui com muita gente que tem uma formação não fora do Brasil, né? Que às vezes eu acho que a nossa faculdade que a gente faz, a gente também tem assímile de impostor até da faculdade, dependendo da faculdade que a gente está. Porque eu vim da faculdade que eu fiz lá no interior da Bahia, eu tinha um ensino de impostor, né? E eu falava, cara, a galera é muito foda fora do exterior. Quando foi ver, não, a galera também não tem base nenhuma, sabe? Cheio de estudos de dados, algoritmos, né? Você vai fazendo código, calhamaço de if. Aí você fala, não, galera, vamos lá, vamos fazer, utilizar design partners, utilizar algumas algoritmos. Hoje eu estou aqui, eu faço entrevista, né? Para quem vai trabalhar no banco. As entrevistas técnicas, todo mundo passa para o meu aval aqui hoje, entendeu? Então, hoje eu sou a pessoa que faz a entrevista técnica final, que eu que digo se vai contratar ou não para prestar serviço no banco que eu estou, dentro do contexto que eu estou. Por quê? Eu me preparei, eu já tomei muito não, eu chegava tudo na final, eu ficava nervoso, sabe? Eu tinha até conhecimento técnico, tem a parte nervosa, eu sou bastante ansioso. Então, acho que a ansiedade, tem que trabalhar a ansiedade também, né? A ansiedade é basicamente você se preocupando muito com o futuro e esquece um pouco do presente. Então, o meu problema maior era gerenciar essa parte de ansiedade, né? Onde a gente foi régler mon anxiété. Okay. E era difícil, mas eu consegui transformar isso numa coisa que é autoconfiança, né? Comecei a ganhar um pouco de autoconfiança e a cidade acabou diminuindo, porque eu ficava muito ansioso. Eu ia para todas as finais, eu passava em todas as entrevistas até a final. Mas já na final eu reprovava. A última entrevista eu reprovava, porque eu ficava ansioso e isso me atrapalhava. Entendeu? Parece São Paulo, né? No Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final o time perde. Eu sou fã demais. São Paulo fica em primeiro lugar até as quartas de final. Chega lá, perde e vai embora. Fazer o quê, né? Galera... A gente já discutiu de futebol hoje aquilo. Nada disso. Deixa eu só me lamentar, gente. Eu sou um São Paulinho sofredor. Então, nós vamos falar de política, por favor. Mas, galera, eu acho que só tem a agradecer a contribuição de cada um de vocês. Cada história que foi contada aqui, eu acho que o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Além da questão da dificuldade com a linguagem e a cultura, o quanto a gente é resiliente, o quanto a gente não desiste quando a gente quer alguma coisa, né? Então, todo mundo aí teve uma história de persistência, seja na parte técnica, ou seja em se adaptar a um novo lugar, ou a uma nova equipe. Eu acho que isso é o que faz da gente ter destaque assim, no mundo lá fora, né? Então, parabéns para vocês aí pelas trajetórias. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Tenho certeza que todo mundo que assistiu aqui vai sair com um pensamento diferente do pensamento que entrou e vão ter carreiras muito mais ricas depois desse contato que teve com vocês. Vocês arrasaram mesmo e a gente só tem a agradecer. Vou complementar aqui uma coisa antes, coisa de 30 segundos. Eu não sei se todo mundo já viu aquele filme Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade. Em inglês é Pursuit of Happiness, do Will Smith, que é só de um cara que ele dormia na rua, ele conseguiu chegar ao auge do mercado financeiro só se dedicando, estudando, ele não tinha dinheiro nem para nada, ele vendia umas máquinas de raio-x, sei lá o que era. Então, assim, é um dos meus filmes favoritos, entendeu? Então, todo mundo é capaz. Todo mundo. O cara não tinha conhecimento de nada no mercado financeiro. Mal tinha roupa para vestir para fazer uma entrevista. Ele conseguiu porque ele ralou, ele dormia na rua. Entendeu? Então, todo mundo é capaz. Eu não sabia francês, não sabia inglês. Eu fui aprender inglês aos 21 anos, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, cara, todo mundo é capaz de chegar onde quer. Basta se dedicar. Entendeu? Se você não se dedica, só fica vendo Netflix, esperando as coisas acontecerem, a vida vai passar, né? Então, às vezes, a gente tem que se abdicar, né, de dizer não. E é isso, é só uma dica assim, que todo mundo pode. Todo mundo fala, mas eu não posso. Cara, todo mundo pode, entendeu? Todo mundo tem cérebro, todo mundo tem 2 olhos, tem uma boca, tem nariz, pensa, é ser pensante, então todo mundo pode chegar onde quiser. Basta você simplesmente, você é o motorista da sua vida, você vai guiar e conduzir sua vida para onde você quer chegar, entendeu? Galera, show de bola. O Juan reforçou o que o Bruno comentou hoje, né? Faça. Como é que faça? Né? Ficar sentado esperando não vai resolver muita coisa.
vai um pouco no cenário da Mari ali, né? A gente se vira. Na hora do aperto mesmo, não adianta você ficar sentado se lamentando. Então, você corre e vai fazer alguma coisa diferente, ou, enfim, né? Não vai chegar onde quer. Muitíssimo obrigado a todos vocês aí, Mari, Daniel, Juan, Flávia, nos seus respectivos fuso horários e climas. Gratidão pela partilha de vocês. A gente espera aí que tenha surtido um pouco de efeito para as pessoas que estavam querendo sair meio sem saber como, né? E a gente vai se vendo aí ao longo do restante do evento, aí nas outras trilhas e nas outras abordagens.